Você tem dinâmicas econômicas que a divisão metropolitana ou a gestão metropolitana não contempla. E se você falar também sobre qual é a outra divisão que nós temos aqui, são as micro-regiões, exatamente, as regiões metropolitanas. Se você olhar as bacias hidrográficas, você também vai ver que existem outras, e água é um recurso importante, certo? Você vai ver que também as bacias hidrográficas são conjuntos de municípios que não, e muitas vezes não respeitam nem a divisão municipal. Muitas vezes não, a maior parte das vezes não respeita a divisão municipal. Portanto, você tem o mesmo município em mais de uma bacia hidrográfica, veja Apucarana, certo? Ou Holândia, ou outras aí. Então, o que acontece é que você pode ter arranjos institucionais diferenciados nessa região. A complexidade institucional que você pode ter na região é muito maior do que simplesmente o arranjo metropolitano ou o arranjo antigo que a gente costumava articular, que são as micro-regiões, ou as regiões, ou qualquer outra divisão territorial baseada no município. O que a gente está querendo dizer é: existem outras agregações possíveis. E se existem outras agregações possíveis, talvez uma das agregações possíveis que pode existir é uma agregação supramunicipal. Há a possibilidade de você ter uma agregação supramunicipal, aquela que passa por cima das regiões metropolitanas. Eu não estou falando em poder regional, eu estou falando em agregações municipais que podem compartilhar os recursos da região, como vocês chegaram à conclusão no jogo aí. Há outras agregações possíveis. Articulamos isso também. Outros recortes regionais. Dimensão demográfica. Bom, existem diversas projeções populacionais feitas para a região. Aqui, uma delas que a gente mais respeita é do IPARDES, que é uma projeção oficial do Estado, que é uma projeção tendencial. O IPARDES faz uma metodologia muito boa, tem uma metodologia muito boa já estabelecida de projeção populacional, mas é uma projeção tendencial, ou seja, eles olham o perfil demográfico que existe numa determinada região e projetam esse perfil demográfico, qual a idade das pessoas, se tem idade reprodutiva ou não, taxa de natalidade, etc., e projetam isso para o futuro. O que vai acontecer? Nós trabalhamos com a projeção populacional do IPARDES, mas também trabalhamos com outras projeções populacionais, que são muito mais projeções estatísticas. A gente não olha tanto para o perfil demográfico da forma com que a gente usa do IPARDES como base, referência, e a gente desvia do IPARDES um pouco. O que poderia acontecer para que essas coisas fossem diferentes do que aquilo que é o tendencial? O cenário tendencial é aquele que tem a menor probabilidade de acontecer, porque as coisas sempre mudam. Se alguém há 100 anos atrás diria que aqui teria uma metrópole de quase 3 milhões de habitantes, ninguém ia acreditar. Era tendencial isso aqui continuar vazio, certo? Ou indígena. Muito bem. Então, temos diversas projeções aqui, o relatório diz quais são os critérios de curto prazo, de longo prazo, as pequenas, as grandes, etc. E você vai ver que existe uma possibilidade de a gente chegar em quase 3 milhões de habitantes até o horizonte do plano de 2035. Existe? Existe. Você tem a projeção da região metropolitana de Londrina, aqui só para fazer uma agregação de forma que a gente consiga enxergar, né? Da região metropolitana de Londrina aqui, com a sua variação, da região metropolitana de Maringá, com a sua variação, e da região metropolitana de Apucarana, que é um pouco mais estável, que as outras duas estão crescendo um pouco mais rápido, né? O ritmo de crescimento. Então, se você somar os máximos aqui, você chega a quase 3 milhões de habitantes. Se isso acontecer, você teria uma das regiões metropolitanas com dinâmica econômica das mais importantes do país. E talvez com mais expressividade para o que vem aí para o futuro do que a região metropolitana de Curitiba. Então, o potencial para que aconteça alguma coisa aqui está se estabelecendo, está estabelecido, está se estabelecendo. E se você olhar as pirâmides etárias que estão sendo projetadas também pelo IPARDES, fica mais evidente ainda que essa barriguinha que você tem aqui, ó, que hoje, em 2020, você tem essa barriguinha aqui,
dessa população que está entrando em idade produtiva, daquelas gerações que a gente conversou, ela vai se deslocar para cima. E em 2035 ela vai estar no ápice da sua capacidade produtiva, como produtores. Isso significa geração de emprego, necessidade de geração de emprego. Ou você vai ter uma migração, uma emigração muito grande, para outras áreas que talvez tenham outras oportunidades de emprego mais interessantes. Então, se nós temos que investir em tecnologia, se nós temos território para isso, nós temos como organizar o território de formas diferentes, e nós temos uma população crescendo, nós temos que pensar como é que essa população vai continuar aqui. Porque também existem outras regiões que tiveram esse boom agrícola no mundo aí e decaíram, certo? E viraram lugares interessantes, assim foi visitar o vovô, porque a turma que estava ali foi embora, foi morar em outro lugar. Será que a gente consegue manter a região interior de São Paulo, né? Jaú, Botucatu, né? O que acontece lá é que a coisa passou, né? E você tem que criar uma nova dinâmica para gerar esse emprego para essa população que sai daqui e está aqui em 2035. E essas que vêm vindo. Você vê que está alargando os topos. Nós vamos estar aqui, né? Nós, eu digo, velhos que nem eu tenho 64 anos. Certo? Essa aqui está pequenininha hoje. Vai ficar desse tamanho. Com muito mais mulher do que homem. Essa é a projeção. Esse é um desafio importante. Geração de emprego. E estabelecimento do pessoal aqui. Não adianta treinar essa turma com alta tecnologia e eles irem trabalhar numa topiba. E agora vem uma questão, a dimensão ambiental, uma das dimensões que mais preocupantes na região. A gente usou um indicador, porque a dimensão ambiental é um negócio muito amplo, muito complicado, muito complexo. E a gente então selecionou alguns indicadores, todos relacionados com a água, disponibilidade de água, tanto quantitativa quanto qualitativa, principalmente qualitativa. Qual é a qualidade da água? Como é que isso está evoluindo? Como é que estão os mananciais, como é que está a água subterrânea, o que vem vindo, como é que isso aconteceu, o que nós temos nessa base, nessa dimensão. Quais são? Só quero ver aqui exatamente a poluição. E o que a gente viu? Poluição difusa, problema de contaminação de água superficial subterrânea e temos um problema também que foi indicado pelas mudanças climáticas. A gente rodou modelos de mudança climática. Nós temos um especialista na área que está sentado lá atrás, que é o Robson. Né? Ele conhece todos esses modelos, a gente rodou para a região aqui. O que pode vir a acontecer de acordo com os modelos de mudança climática que tem para a região? O que está acontecendo aqui agora? E durante a nossa viagem de campo, a gente conversou com o pessoal, principalmente da área de agricultura. Vocês estão notando alguma coisa? Mudou, está mudando muito e vai mudar mais. Eles sabem que está mudando, já estão percebendo. Então, quem tem contato aí com essa área do agronegócio sabe que as coisas estão mudando aqui na região. E a gente projetou isso também nos cenários. Aqui uma figura interessante, que é o seguinte, é o mapa da nossa região, não só do eixo aqui, né, dos 15 municípios, mas é um mapa da nossa região, que tem muitas informações aí. A primeira informação são essas manchinhas vermelhas que tem aqui. Essas manchinhas vermelhas que tem aqui são as aglomerações urbanas. Então você tem Londrina ali, tem Maringá aqui, tem o eixo aqui Astorga, aqui Açabalde, assim vai. Pucarana, Arapongas, etc. Nesse mapa, esses tons de cinza, o branco e o preto aqui, representam altitude. Vocês vão ter que fazer um esforço para enxergar em 3D. Quanto mais branco, mais alto. E quanto mais preto, mais escuro, mais fundo. Então o mapa mostra essa diferença. E vocês vão ver uma coisa que vocês já sabem, que os municípios estão estabelecidos ao longo das cotas mais altas. Aqui onde a gente está hoje é um dos lugares, é uma das regiões mais altas da região. Tem lugar mais alto, mas aqui é um dos lugares mais altos. A altitude aqui é 850, por aí, é quase Curitiba, né? Por isso que é mais frio.
E as regiões mais fundas, aqui é o Rio Pirapó, aqui é o Bandeirante do Norte, aqui é o Rio Ivaí, que é o fundo do vale. Por causa da história de ocupação da nossa região, a ferrovia veio através do divisor, as cidades foram estabelecidas ao longo dos divisores. E se você olhar agora aqui, essas outras bolinhas azuis e amarelas são pontos de captação de água.